Então, pessoal, continuando nossa aula, né? A aula número 10, né? Nós vamos falar um pouco hoje desse tópico F, de figuras de método. O que é isso? Quais são os parâmetros majoritários que se usa para como descritor de um processo de transferência de energia, conversão, nesse caso aqui? A gente vai ver que as variáveis primárias são carga, corrente elétrica, tempo e potencial elétrico, né? Potencial elétrico a gente usa por visto o nome de voltagem, né? Não certo? Eu sempre falo potencial elétrico, ele vai falar voltagem aqui e potencial elétrico de forma como se fosse sinônimo. Então o que acontece isso é importante porque cada bateria tem a sua história, né? Embora seja meio óbvio falar aqui, eu estou falando para o público iniciante, né? Como sempre, esse curso é para mais iniciantes, né? Que queiram aprender eletroquímica. Então o que acontece? Para você ter a bateria de chumbo ácido, para que ela serve? Por incrível que pareça, a gente aprende o que é isso? Supercapacitor tem alta potência, baixa energia. Bateria tem alta energia, baixa potência. Não é sempre assim não. Bater chumbo ácido, naqueles poucos segundos que ela dá a partida no carro, que ela é usada para isso, né? Porque assim que o carro funciona, o alternador mantém a partir da energia do combustível a geração de energia elétrica no circuito do carro. Então, para aquele pequeno instante da partida, a potência dela é altíssima. Ela dá de 200, 300 amperes, né? Um tempo curto, então dá potência muito grande. Se você der uma partida muito longa, vai formar a camada C, que no caso dela é sulfato de chumbo, vai perdendo a vida, aquela coisa toda. Mas ela atende bem isso, né? Okay, tudo bem. Célula combustível. Célula combustível é uma bateria. A bateria de chumbo ácido ela é recarregável, né? Bateria secundária, recarregável. Bateria de Leclanché, aquela bateria antiga que tem até hoje é problemático entender como é que ela funciona direitinho, porque tem um eletrólito pastoso, que eles não sabem o mecanismo direito da reação, do cátodo, e por aí vai. Tá? Não é recarregável, mas ela atende bem, que ela é muito barata, tem manganês nela, grafite, né? Cloreto de zinco, uma casca de zinco, e ela serve muito para algumas aplicações simples, né? É a bateria mais vendida no mundo, uma das mais vendidas, né? Ok? E por aí vai, baterias que colocam em marca-passo, que tem um potencial muito estável, entendeu? Uma célula antiga que é usada para calibrar, que eu esqueci o nome agora, Weston, que ela dá um potencial de equilíbrio de 5 decimais para calibrar outros dispositivos. Então, cada história, cada dispositivo armazenador, conversor tem sua história. Então, o que é a bateria? Pode ser primária, não tem recarga, ou secundária, carrega e descarrega, né? Um número finito de vezes, porque todo processo químico tem um grau de reversibilidade cada vez que você realiza ele. Então não existe bateria com 1 milhão de ciclos, igual existe capacitor, tá ok? Porque mais que a bateria funciona bem, você tem uma pequena perda de reversibilidade em cada ciclo que você vai, né? Bom, fuel cell, células a combustível, o que é isso? Já não é bateria, ela é um conversor de energia química em energia elétrica de passagem única. Então se injeta, por exemplo, vamos falar do caso mais simples, hidrogênio, que é o combustível, e oxigênio, que é o componente ou ar, que tem em torno de 21% de oxigênio, passa esse reator, ele vai expelir água na forma de vapor ou líquido, dependendo da temperatura que tiver, e pronto, passou. Não tem jeito de fazer recarga, você pegar os subprodutos que foram dispersos no ar e recuperar, é irreversível, não tem jeito, tá? Então seria um reator de passagem única que converte energia química em energia elétrica, certo? Ok, pode usar vários tipos de combustíveis, né? A gente vai ver depois alguns detalhes, já falei, né? Aí depende do grau de envenenamento do catalisador, o combustível pode ser aceito, porque a maioria dos catalisadores eles são à base de platina, envenena fácil, como monóxido de carbono, por aí vai, tá? Ok? No final desse curso, do tópico 10, que é fuel cells, eu vou colocar uma bibliografia básica, médio avançada ali, mas ao fim, e hoje eu vou mostrar só a básica, tá? Que já dá para o aluno aprender bastante coisa. Esse livro aqui, que é o Surface Electrochemistry, a Molecular Level Approach, do Bocuse e Kahn, né? Ele é uma versão revisada do Modern Electrochemistry, ok? Onde aqui não tem a parte Ionics, que é o volume número 1, fala de fenômeno de transporte e solução, estudo, né, de eletrólitos, porque é considerado como essa teoria também que estagnada, então eles não mexeram no livro, eles mexeram na parte electrólitos, que eles chamavam que era o volume 2, né?
Então aqui está sintetizado. Na página 861 tem uma revisão até razoável, bem razoável, sobre conversão de energia, que é o capítulo 9. Tá? Recomendo bastante esse livro aqui. Fundamentos de Engenharia Eletroquímica, esse livro aqui, Fuller e Hart, que eu falei na ementa da disciplina, né? Aqui tem vários exemplos de armazenadores, conversores de energia, então baterias primárias, secundárias e fuel cells, né? Que não é nenhuma nem a outra, ok? Exemplo, como é um livro didático, tem exemplos de cálculo, o aluno tem dificuldade de fazer conversão de unidade, alguma aplicação, fala um pouco de modelagem, tá? Tem fundamentos de fenômeno de transporte, para quem não fez o curso de engenharia química e nem engenharia mecânica, fundamentos de mecânica dos fluidos, ok? Então é bem interessante, tá? Ok, que lembrem, não tem jeito de trabalhar com baterias que tem fluxo, como é o caso de baterias de fluxo redox, que a gente vai ver depois, e conversor do tipo fuel cell, são sob fundamento de fenômeno de transporte e de fluidos, tá? Mecânica dos fluidos. Pelo menos os fundamentos tem que saber, né? Ok? Então esse livro aqui atende bem para o aluno iniciante, tá? Figuras de mérito, esse livro aqui não é direcionado a armazenadores, mas a lógica do armazenador, quando ele se torna um reator, ou seja, um conversor de energia que trabalha com sistemas em fluxo, ele é o contrário do eletrolisador. O armazenador ele tem um ΔG negativo e o eletrolisador um ΔG positivo, né? Não espontâneo. Então, mas aqui tem muitos fundamentos de eficiência de corrente, eficiência de voltagem, figuras de mérito, o que é um reator pistonado, que a gente vai ver depois eu precisar para bateria de fluxo redox, reator tipo tanque continuamente agitado, tudo aqui, tá? É o Industrial Electrochemistry, tá? Ok? E isso aqui só para o aluno mais iniciante entender, tanto que a questão das Polymer Electrolyte Fuel Cells vai longe. Esse livro aqui, ó, é quase todo só sobre a teoria dos eletródos poliméricos sólidos, tá? Ok? E como é que se prepara o Membrane Electrode Assembly. Então, um livro inteiro aqui, quantas páginas ele tem, ó? Quase 600 páginas, só sobre isso, tá? Ok? Aqui a gente chama de monografia, né? Um livro que trata de um assunto único, ok? Então, vamos continuar na aula aqui, né? Ok? Então, eu definindo aqui, às vezes algumas pessoas não vão concordar, eu defini de forma que o aluno entenda, de forma prática, o que é uma fuel cell. Eu caracterizaria ela como um conversor, que ela vai converter energia química em energia elétrica. Primário, porque ela não é recarregável, ela é de passagem única. Com abastecimento sobre fluxo. Ok? Certo? A gente vai ver depois que a RFB, o Redox Flow Battery, ela é um conversor, só que ela é secundária. Porque você pega os produtos que não se desprendem no meio ambiente, aproveitam eles, recirculam e se você aplicar o potencial contrário, uma corrente negativa, você vai ter a carga do sistema. Ok? Usando energia renovável. Outra coisa que é importante falar aqui, igual eu falei para buscar na internet a questão da economia de hidrogênio, Hydrogen Economy. O que é o nitrogênio cinza, hidrogênio cinza, hidrogênio verde, por aí vai, as fontes de hidrogênio. A gente vai ver que tem muita utopia em torno de como usar o hidrogênio. Tá? O hidrogênio, na verdade, é um combustível que funciona bem na célula, mas não é tão fácil obter hidrogênio na prática. Você gasta custo de bombeamento, a compreensão dele é complicada, que aplicar pressões, se você colocar uma massa de hidrogênio consistente num volume, você tem que aplicar pressões extremíssimas. Aí tem a questão de fazer a criogenia para poder fazer isso melhor, mas aí tem custos muito caros. Se for fazer do jeito que tem que fazer, dependendo a forma, você vai gastar 30% a 40% da energia do combustível para estocar ele. Tá? Ok? Isso vai estar mais escrito, eu vou terminar esse curso, eu pretendo fazer uma parte ambiental e uma análise de lógica da produção do hidrogênio, de obtenção do hidrogênio, tá? Ok? Estou planejando isso aí. Então vamos lá. Tudo bem, então vamos assumir que hidrogênio está por aí, a gente consegue fazer hidrogênio por reforma, do metano, por aí vai, então nós temos hidrogênio, tá? Vamos assumir isso. A eficiência termodinâmica. Essa eficiência termodinâmica parece redundante, mas eficiência termodinâmica, a gente vai ver o seguinte, essa palavra ainda aqui é muito utilizada, que a gente falou na aula passada, que o ciclo, que as máquinas, os conversores eletroquímicos, eles não obedecem, eles não são sujeitados, aliás, ao teorema de Carnot, que é ditado por diferença de temperatura da fonte fria com a fonte quente, né? Ok? Uma máquina que, mesmo teórica, ela tem suas limitações severas, né?
Em eletroquímica não, o cálculo teórico aqui não tem limitações severas, então você chega com eficiência de às vezes próximo de 100% ou maior de 100%, dependendo se você considera energia livre de Gibbs ou potencial termoneutro. Esse que eu vou falar por aqui, então aluno iniciante. Máquinas térmicas sujeitadas ao ciclo de Carnot, por exemplo, tá? Você vai queimar hidrogênio com oxigênio num motor de combustão interna. Ele vai estar sujeito ao ciclo de Carnot, a eficiência vai ser baixa, tá? Ok? Você usa isso na célula combustível, você vai ter eficiência muito alta, tá? Porque não está sujeitado ao ciclo de Carnot. Aí a gente vai ver ao longo desse curso que a eficiência vai decair à medida que a corrente é drenada, que vai gerar mais etapas de ativação, mais fenômenos dissipativos, né? Que são extrínsecos, eu expliquei na aula passada, né? E aí muda, tá? Ok? Então a bateria ela teria uma eficiência muito boa se você drenasse a corrente muito baixinha dela. Tá? Uma eficiência de corrosão muito boa. Só que às vezes a gente precisa drenar a corrente mais alta, né? E aí que vem as perdas energéticas, que a gente vai ver depois. Tá? Então, de forma geral, depois que a gente vai falar na modelagem, independente da modelagem, é o seguinte: um potencial numa corrente qualquer, ele vai ser o potencial de equilíbrio, né, na corrente zero, mais ou menos a queda ômica, igual a R vezes I, né? Então aqui a resistência em série não compensada, vezes a corrente que está passando, ajuda para ver quanto maior for a corrente, mais vai ser a diferença em relação ao U. Somatório do seu potencial de ativação devido à equação de Butler-Valmer de Gruz, tá? Para a transferência eletrônica, para o cátodo e para o anodo. E o somatório do seu potencial de transporte de massa, que tem a ver com o transporte com gradiente, né? Que também, lembra, todo fenômeno de transporte ele é intrinsecamente dissipativo, tá? Para quem quiser ler um livro longo, é o livro do Bird Lightfoot, Transporte Fenômena, tá? Um livro excelente da engenharia química, tá? Ok? Mas tem outros, só estou falando do principal. Então esse termo dentro de parênteses aqui, ele vai ser positivo no caso que a gente vai ver depois, no caso das RFB, em que nós estamos carregando o dispositivo, ou seja, você vai precisar de energia maior que a de equilíbrio para carregar ele, e você vai ter uma perda, então vai ser negativo se você estiver descarregando o dispositivo. Então esse mais ou menos vale para a bateria o quê? Secundária. Esse mais ou menos não vale para a célula combustível. Para a célula combustível, você tem que tirar aqui só vale menos, porque você não faz recarga ou carga, né, em célula combustível, ok? Da forma revertendo a reação. Então, o que foi? Você não faz isso, que a reação é totalmente reversível. Tá? Então, o limite teórico superior, tá? Porque o máximo que pode ser adquirido para a conversão de energia química e eletricidade, eu estou usando a eficiência aqui como letra φ, porque na eletroquímica eu chamo guardar o eta para o potencial, tá? Mas vários livros está invertido, tá ok? O que importa é o seguinte: a eficiência termodinâmica, né? Ela é o número de elétrons da reação, falha, né? Constante de falha, 96.485 coulomb, né, por mol. O potencial de equilíbrio dividido pela entalpia da reação, certo? Presta atenção na diferença. Termo. Quando não é termo, que eu coloco o padrão em cima, que é o clássico da eletroquímica, que tem a ver com a conversão direta da energia livre de Gibbs, que ΔG, que é o trabalho máximo, né, descontado do trabalho PV, é menos NFE. Então, ΔG ele tem a ver com o potencial padrão. E o potencial termoneutro ele tem a ver com ΔG, ΔH menos T vezes ΔS, tem a ver com a relação da diferença do T vezes ΔS, que é o calor irreversível que se paga para fazer conversão de energia, como eu brinquei na aula passada com o pedágio, né? Em pouquíssimos casos ele vai ser, a variação de entropia vai ser de forma que contribui para que o termoneutro resulte numa eficiência maior que 100%. Existem esses casos, ok? Basta ver as tabelas que tem no livro do Bocas, por exemplo. São raríssimos, mas tem, tá? Então, a eficiência termoneutra pode ser maior que 100%? Pode. Não está furando nenhuma lei da termodinâmica. Eu vou explicar depois por quê, ok? Certo? Então vamos falar desse limite superior, tá? Por quê? Quando você montar a célula, você vai começar com um problema que é de química, depois vai passando esse problema a problema de engenharia. A primeira coisa que você tem que montar na célula, você põe um multímetro lá, que aí você vai desconsiderar as perdas ômicas, né? Ela tem uma diferença de potencial razoável. A hora que você pôr a corrente fluindo, que vai começar a ter a queda abrupta ou não, aí você vai ver, você tem que otimizar catalisador, que é trabalho de eletrocatálise. Você tem que otimizar sobrepotenciais devido à ativação do transporte de massa, que é problema de mecânica do fluido, transporte de massa.
canal de transporte, desculpa. Vai ter que ver se põe mais fluido escoa de laminar para turbulento, tem a ver com mecânica dos fluidos, por aí vai, de Reynolds, que a gente vai falar depois. Tem a ver se os materiais têm condutividade aceitável, tem a ver com a queda da resistência equivalente em série. Então, aí começa a misturar problema de química, engenharia mecânica, tudo entrelaçado. Por isso que, como eu falo no começo do curso, a eletroquímica não é multi, é transdisciplinar, ok? Ninguém precisa ser especialista em tudo, mas tem que saber pelo menos os conceitos principais, para não ficar otimizando demais um parâmetro, daí fica perdendo tempo no parâmetro e os todos estão atrelados, vamos montar depois, e os outros você deixa correr frouxo e dá tudo errado, né? Ok? Então, a primeira coisa, aqui nesse caso, bateria é diferente de célula combustível, tá? É só afirmar isso o tempo todo, porque os livros às vezes dão uma imagem errada. Obviamente, quem é experiente na área sabe disso, mas o aluno iniciante tem dificuldade de entender. E é natural, tá? Ok? Então, eficiência de potencial e voltagem tem a questão da polarização se estacionária ou se uma GCD. O que é isso? No caso das fuel cells, ele trabalha com polarização estacionária. O que é isso? Você pode varrer o potencial devagarinho, de forma que ele, em todo o tempo a espécie da superfície eletroda esteja em condição de quase equilíbrio, tá? Ok? E você vai ter uma resposta de corrente. Ou varrer a corrente, tá? Baixas taxas de varredura e tem uma resposta potencial. Como é que você sabe quando isso está aceitável? Você vai, por exemplo, sei lá, 1 mV por segundo, 10 mV por segundo, sobrepõe as curvas, elas estão realmente sobrepostas? Você tem que, para que você vai fazer a velocidade de 1 mV, você pode fazer 10 mV por segundo. Aí você faz 20 mV por segundo, opa, aqui mudou, não está mais sobreposto, então você já está fugindo da condição de quase equilíbrio. Certo? É simples assim. Você faz a velocidade mais baixa e vai aumentando. Opa, aqui ó, está sobrepondo até aqui. Então esse é o seu threshold, seu valor limite da velocidade de varredura máxima que você pode utilizar, né? Que garante uma condição de quase equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente o pessoal fazia na mão. Aplica 0,1 volt, espera a corrente equilibrar com condição de fluxo constante. Aplico e vai. Hoje em dia a gente faz software automatizado, né? Software automatiza, aliás, né? Então essa é a questão. Então vamos falar de bateria fuel cell, desculpa, de conversor fuel cell, célula combustível, vamos estar te falando de polarização estacionária ou quase estacionária. Então o que interessa para nós é calcular a eficiência da voltagem, outro potencial que eu chamo de U, né? Onde o que é essa eficiência? A máxima a gente já sabe que é atingida pelo equilíbrio termodinâmico. Ok? Condição de corrente zero. Então ela vai estar no denominador, tá? E em cima vai estar o potencial medido por uma corrente finita qualquer. 1 mA, 10 mA, 50 mA, e você vai vendo como é que esse potencial está reduzindo em relação ao potencial do equilíbrio. A bateria boa, conversor bom, é aquele que você teria uma queda pequena do potencial à medida que você for aumentando a corrente. Ok? Embora seja complicado, no final das contas, otimizar isso, mas de ponto de vista prático é isso. Você pedir isso numa prova. Qual é o melhor conversor aqui? É só você ver para a mesma velocidade de corrente no eixo X, qual o conversor que tem a menor queda de tensão no eixo Y. Ele tem menos processos irreversíveis extrínsecos, ou seja, devido ao sopro da ativação, a resistência do material e por aí vai. Ok? Então essa é a lógica. Já baterias, baterias eu estou assumindo aqui que são conversores, né, que são recarregáveis, bateria secundária, né? Então você pode medir numa corrente qualquer, para cada valor da corrente que se aplica, você pode medir o potencial da carga e normalizar para o potencial da descarga. Lembra que a descarga é a parte espontânea e a carga é o processo revertido, né? Ok? Na maioria das vezes é feito usando GCD, que é Galvanostatic Charge Discharge, né? Procedure, tá? Você faz processo galvanostático, você mantém a corrente constante, tá? Mas nada impede também que você faça uma varredura muito lenta, ok? Igual eu falei aqui, tá? Uma dada condição de fluxo, no caso da Redox Flow Batteries, tá? Prestem muita atenção, que ao final o aluno vai ter que saber muito bem como se estuda célula combustível, que são primárias, como se estuda RFB, que é o Redox Flow Battery, que é secundária, mas tem fluxo, e como se estuda as baterias secundárias para baterias de íons lítio, chumbo ácido e outras que são recarregáveis, mas que não tem fluxo. O material está estagnado, ok? É bem diferente, tá? A gente vai ver que entram alguns parâmetros que mudam totalmente a lógica da coisa, de como se vai utilizar na prática. E posso definir uma eficiência média de potencial numa dada corrente aplicada na GCD como sendo a área abaixo da curva
da carga, normalizado está lá abaixo da curva da descarga. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Desde que a corrente da carga seja igual à descarga, obviamente, e o tempo de carga seja igual ao tempo de descarga. Tá? Então é isso. Então cuidado ao ler nos livros as equações prontas para te obter figura de média de bateria. Tá? Às vezes o autor está falando de estado combustível, você não vai poder aplicar daquela forma tão direta em baterias secundárias. Às vezes você aplica secundária, vai ter condição do fluxo ali que vai afetar alguma coisa. Então vamos ver isso no final. Tá? Na maioria das vezes quando fala em eficiência de voltagem, está assumindo-se que tem ausência de reações paralelas. Por exemplo, não tem reações além daquelas que você está escrevendo nas semi-reações da bateria. A semi-reação anódica e a semi-reação catódica. Certo? Se tiver reações paralelas, vai ter o tal do potencial misto, o potencial varia. É uma das grandes causas de variação. Você faz um cálculo teórico para uma fuel cell, isso tem um valor um pouco menor. Na maioria das vezes tem uma reação paralela que vai perder depois ocorrendo, que vai baixar esse potencial, tá? Em relação ao potencial termodinâmico. Tá? Então presta atenção. Em outro detalhe que eu quero falar. Então, aqui nós vamos falar de ausência de reações paralelas, vou explicar isso bem depois, tá? Nós vamos ver que ela vai incorrer em perdas de eficiência de corrente, gente. É você aplicar 100 coulomb para a reação desejada e você tem que 98 coulomb foi para a desejada e 2 para side reaction, que é a reação paralela ou parasítica. Então você tem 98% de eficiência, certo? A gente vai ver isso depois, bem explicadinho. Eu vou usar um modelo de IRFB que é bem fácil de entender isso, que a gente faz umas contas bem simples aqui, tá? Ok? Então, feito isso, a gente vai ver a questão da energia convertida com o ciclo completo. O que é um ciclo completo? Na bateria, nas baterias secundárias, tá? Recarregáveis, a gente trabalha com o que chama de state of charge. Então, você tem lá uma carga estocada que é proporcional à concentração da espécie redox que está dentro da bateria. Se está em estequiometria, a concentração de um é igual do outro. Se está fora da estequiometria, é o reagente limitante, ou seja, a espécie que tem a ver com a semi-reação, né? Que tem menor concentração e vai dominar o state of charge, o SOC, que a gente fala, né? Então, se você pegar o SOC, state of charge, a bateria totalmente carregada, e descarregar todinha, no RFB aceita isso, por exemplo, né? Você vai descarregar, o estado da carga vai de total para zero. E você pode carregar fazendo o processo inverso. Tudo bem. Então você faz a GCD completa, vai ter um QMAS. Mas QMAS pode ser, né? Vai ser aqui de 0 até a carga todinha, consumiu tudo, reagente. Na maioria dos casos isso não é permitido. Na maioria das baterias, você tem, por exemplo, bateria de lítio mesmo, que vai em torno de 4.2 volts por aí. Se você baixar menos de 3.4 volts por aí, põe os números aqui certinho, tá chutando. Ela vai formar uma camada CI muito grande e vai se tornar processo reversível. Então, aprende isso. Do ponto de vista prático é o seguinte, a maioria das baterias secundárias do estado sólido, ou seja, que não tem recirculação, elas aceitam descarga só para um certo ponto do SOC, 20%, 30%, 40% era lá. Porque senão ela não consegue reverter na carga esse processo e ela regenerar as espécies, tá? Somente baterias de redox Fallback verdadeiras, que é aquela que não tem formação de fase, que eu vou explicar depois, é que aceita 100% de descarga e depois você consegue carregar aquilo normal, tá? Sem perder material, sem condenar a bateria a ter um curto tempo de vida útil, tá? Então, energia, né? A potência, o que é a potência? A rapidez que você entrega energia, né? Então, energia é potência vezes tempo, ou potência é energia sobre tempo, né? Joule por segundo, certo? Então, a energia no experimento de galvanostático, você pode tirar a corrente do fora da integral, vai ser a GCD, enfim, tem corrente constante, né? Aí você vai ter que, a corrente que você aplicou, por exemplo, 2 amperes, né? Vezes a área abaixo da curva do eixo Y, que é o potencial, vezes o eixo X, que é o tempo, até um dado tempo de descarga, você calcula a energia para aquela quantidade de tempo de descarga. Se aquele tempo de descarga, como eu falei, corresponder ao consumo total das espécies atrativas, então você tem a energia máxima da bateria, de um ciclo completo, tá? Se você não foi até um TD que corresponde ao consumo total dos reagentes da bateria, que estão constituídos nas semi-reações, catódica e anódica, aí você tem uma energia parcial. Isso é o que se tem na maioria das vezes, ok? Você pode bater de chumbo, tem bateria de chumbo aço, tem tanto de carga. Mas só se você fizer 100% de descarga. Se você fizer 100% de descarga, vai dar problema, ok? Tem uns gráficos, depois eu vou pôr alguns dados aqui, que certas baterias é assim. Se você vai 90% do estado da carga, ela tem 100 ciclos.
Você quer para 50, vai para 500 ciclos. Você vai para 10%, ela vai para 5.000 ciclos. Então, quanto mais você estica esse state of charge consumido num ciclo de GCD, menos você vai ter menos você vai ter a ciclabilidade, ok? Mais ela vai perdendo o grau de ser secundária, tá? Devido a processos irreversíveis internos. Eficiência de corrente ou coulombica. Aqui você pode ter corrente ou carga, tá? É a razão da corrente desejável, que é a reação global tem a ver com a reação global da bateria, tá? Dividido pela corrente corrente ou carga da reação global, mais a reação parasítica. A gente vai ver isso depois num exemplo bem clínico, tá? Então, se você só está trabalhando com reação de interesse, não tem envolvimento do eletrólito, nem desgaste dos eletrodos, essa carga aqui vai ser zero. Aí você tem que eficiência coulombica vai ser 100%. A maioria das vezes que se fala em baterias, que não considera essa reação aqui, assume-se que, por exemplo, baterias de íons líticos, você trabalha numa descarga máxima de voltagem, em que não está envolvendo degradação do eletrólito ou intercalações irreversíveis, né, formando um composto secundário, nem formação de fases, que é o caso de bateria. Então, eles assumem que esse valor aqui, essa eficiência é igual a 1, nem trabalham com ela, tá? Até porque, até dependendo da bateria selada, é muito difícil de você medir, só com laboratórios especializados mesmo, você medir se está tendo bateria secundária. Reações paralelas em baterias secundárias, porque você tem que medir a qualidade dos gases que saem, quantificar isso, ou espécies que estão no eletrodo, é bem difícil de medir isso aqui para alguns casos, tá? Novamente, a única bateria que isso é mais fácil de ser medida é na redox flow battery, que você amostra o eletrodo lá, você mede o tanto de coulomb que passou, você sabe, por regra de 3 simples, desenvolvimento de falha, quantos coulomb você teve na conversão. A diferença que teve está na ligação do eletrodo. Se o seu eletrodo é aquoso, você pode fazer diferente, você pode colocar tudo fechado e medir, colocar bolhômetros ou medidor de vazão na saída do cátodo e do anodo e ver o quanto de gases são produzidos, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, que é a reação parasítica. Então, a gente vai ver isso depois, tá? Okay? Então, fechando aqui essa questão da eficiência, a eficiência total eletroquímica, ou eletroquímica total, é assim. Ela é a parte termo, que tem a ver com a entalpia do processo, tem a ver com a energia de Gibbs, a gente vai ver, depende se considera o termoneutro ou o ΔG, ΔH ou ΔG. A de potencial está sempre presente, que não tem a ver com perdas devido a reações paralelas, né? Okay? É só com ativação e perdas ômicas. E a eficiência coulombica, que tem a ver com a presença de reações paralelas. Então, essa aqui é a natureza da reação. É a natureza do processo eletroquímico, que não envolve ciclo de Carnot. A natureza de você ter um potencial tem uma queda devido a processos dissipativos internos, né, que produzem entropia, que é a famosa dissipação de energia. E o C é as perdas por reações extraviadas, vamos dizer, que não tem a ver com as reações que formam o potencial da bateria nas suas semi-reações teóricas, ou seja, vai ter um potencial misto na jogada, tá? No caso de RFB, tem que se chama às vezes de eficiência do combustível, tá? Então F aqui é de fuel, combustível, que é dado pela corrente que passa, número de elétrons, a quantidade de falha, 1 sobre a velocidade de o que ocorre o consumo dos combustíveis em mol por segundo. Vou dar um exemplo depois, tá? Ok? Isso aqui quantifica se tem reações paralelas ou se tem passagem direta de reagentes. O que é isso? Você está passando nem todo o oxigênio, por exemplo, e hidrogênio que passou na fuel cell, ele foi reagido. Oxigênio, o hidrogênio principalmente. Você está tendo perda de combustível. Está saindo, você está pondo mais combustível do que precisa naquela dada condição. Ou sua bateria sua fuel cell está mal dimensionada, ela não está conseguindo capturar naquela zona do triplo contato lá, no gas diffusion layer, o material que você está injetando e está saindo, está tendo perda, ok? A gente vai ver isso depois, tá? O que é didático que eu acho, esse gráfico aqui, eu peguei no livro antigo do Bocas, tá? Ok? No livro dele que eu falei que é de 1974, que precede o Modern Electrochemistry. Ok? E ele também tem em outro livro, se não me engano, Comprehensive Treatise of Electrochemistry, um volume especial daquela série sobre eletroquímica, que eles tratam de célula combustível e bateria. O que é interessante nesse gráfico? Primeira coisa, olhou para o gráfico. Tem a parte de corrente negativa que é de carga, e tem a corrente positiva que é de descarga. Então, nós estamos falando que os dois dados só podem ser considerados para bateria o quê? Secundária. Bateria aqui. Beleza, que aqui carrega e descarrega.
Ah, estou falando de fuel cell, célula combustível, então esse lado aqui não existe. Tá? Só estou falando da parte da direita aqui, que só tem o quê? A partir de injetar hidrogênio e oxigênio, nós vamos ter só a descarga, conversão de energia química e energia elétrica, tá? Vamos prestar atenção nos detalhes desse gráfico. Primeira coisa, a linha preta paralela ao eixo X, ela é o quê? Ela é o potencial padrão da reação anótica. Por exemplo, hidrogênio zero, definido como zero, né? Que era o padrão para medir os outros, né? Oxigênio, 1,23 volts, tá? Ok? Então tá aqui a linha preta. Então esse aqui é o teórico. Passei corrente e começa a ter perda. Então vamos analisar direito a primeira descarga. Vamos começar das perdas menores até para as maiores. Nós temos então a linha aqui, a pontilhada vermelha, que é a perda devido à lei de Ohm, a resistência finita dos materiais onde o elétron está sendo transportado, as perdas ômicas, né? Geral, né? Okay? Condutor iônico também é considerado a perda ômica, tá? Transporte de solução. Essa parte aqui, como é a parte do cátodo, vai ser meio de RI. Né? E a outra parte vai estar aqui, tá? Metade da quedômica está aqui, metade está aqui, de RI. Então no cátodo e no anodo, certo? Como o RVzinho é uma reta, é equação linear, então por isso que é uma reta pontilhada, tá? Decrescente nesse sentido e crescente nesse, tá? Ok. Linha azul, que ela começa aqui divergindo e depois ela vai quase que em cima da linha tracejada e ela diverge de novo. Aqui não ficou bem desenhado, mas aqui ela está divergindo, tá? Ela é a ativação para o transporte de massa. Como a lei de Nernst, baseada na camada de Nernst, é o caso mais simples de explicar, é logaritmo, a gente tem só quando o argumento logaritmo varia bastante aqui, vai desviar de forma prática, igual a gente viu nas aulas de cronopotenciometria, né? Ok? Então, para valores pequenos da corrente aqui, ela não vai ter quase perda nenhuma em cima da que já está tendo, que é a da perda da resistência finita dos materiais, né? Então, só aqui, ó, você começa a ter isso aqui, ó. Opa, isso aqui significa o seguinte, ó. Além... Desenhar de carta é mais fácil. Aqui tá aí aqui, tá? Além da perda ômica agora, eu tenho uma perda por transporte de massa, reversível. Tá? É redundante falar transporte de massa reversível. Tá? Todo fenômeno de transporte é processo irreversível, que gera entropia. Tá? Bom, eu posso ter mais outra perda energética, que tem a ver com Butler-Valmer-de-Gruz, que é a equação canônica para explicar o processo eletrônico, que é essa curva verde. Opa, aqui eu estou tendo ativação cinética importante, ó. Então, agora, ó, só perda e preço aqui tudo, ó. Essa é a nossa perda todinha, ok? Tá aqui, ó. Isso daqui também, né? Aí viria até aqui, ó. Vou mostrar. Então, nós temos as perdas ômicas, as perdas de ativação do transporte de massa e a perda de ativação cinética, certo? Característica da curva do seno hiperbólico, que a gente viu, né? Então aqui faz um S, né? No caso da Butler-Valmer-de-Gruz, quando passa pela corrente zero, enquanto que as outras passam pela origem de forma linear, tá? Ok? Então, presta atenção num detalhe importante aqui. Então, na descarga, qual que é a energia que vai ser proporcional ao potencial, né? Que sobra, por exemplo, pegando aleatoriamente uma corrente da esteira. Poderia pegar qualquer corrente aqui. É só essa parcela aqui, ó. O resto tudo vai incorrer em perda. Agora, eu estou desenhando aqui de forma de ter muita perda, para o desenho ficar fácil de ser entendido, né? Uma bateria boa é aquela que essa parcela aqui, ó, ela é muito próxima dessas duas linhas teóricas aqui, ó. Ok? Bateria, por exemplo, bateria bem dimensionada de íons lítio obedece bastante isso. Ok? Então, essa é a energia que sobra para realizar trabalho elétrico. Ok? Então isso aqui é o da descarga nesse potencial. Uma coisa é óbvia, né? Quanto mais menor for a densidade de energia, mais menor vai ser a diferença dele com o de equilíbrio, ok? Quando vai tirar para a direita, maior vai ser. E no caso da bateria secundária, que não é a célula combustível, bateria que aceita a recarga, né? Aí você vai ter que é o contrário, né? Você, para carregar ela, vai ter que vencer essa barreira de ativação aqui, ó. Então, se na descarga você tem uma energia menor do que a energia termodinâmica, o potencial, na verdade, que vai corresponder à energia, e na carga você tem que vencer os processos dissipativos ao contrário. Então, todo jeito você tem um pedágio. Para descarregar, você vai ser energia termodinâmica menos as perdas cinéticas e ômicas. Para carregar, é a termodinâmica mais alguma coisa. Então, você nunca vai estar rodando seu experimento em cima do termodinâmico, ok?
Então aqui você exagerei também para ficar mais dada, teria um potencial de carga bem grande e de descarga bem pequeno. A bateria que não está bem dimensionada, né? Que não está bem evoluída do ponto de vista da construção química e a característica geométrica dela, ou propriedade da engenharia de célula, ok? Bom, outra coisa, a figura de mérito mais fácil de todas as características vão ser dessa curva de polarização aqui, ó. U em função de I, forma clássica, tá? Varredura lenta, tem a curva de polarização aqui. Como nós veremos depois na parte de modelagem, essa queda não linear de tensão aqui, tem a ver com ativação devido à transferência de elétrons, Butler, Van de Grus. Essa parte quase linear aqui tem a ver com R ômega. E essa parte aqui descendente não linear com o transporte de massa. Então, é a relação não linear, né? O que é a potência? I vezes U. Então, se eu pegar cada ponto aqui de corrente, tá? E multiplicar pelo potencial que eu medi experimentalmente, né? Eu vou ter essa reta, uma quase reta aqui, o caso ideal seria esse, ó, né? Que vai passar por um máximo. Por que ele passa por um máximo? Porque aqui vai passar por um valor, uma curva. O preto passa por uma curva, então você simplifica a corrente por esse valor, aqui você vai passar por um máximo. Simples assim, tá? Ok? Então a gente tem aqui o experimental, não tem a potência máxima, tá? Dificilmente a gente chega até aqui. Passa disso. Porque toda bateria que está operando na prática, a gente tenta trabalhar com o estado da carga que vem até aqui, se ela for recarregada. Porque chegou aqui, você começa a ter limitações sérias de transporte de massa, aí o grau de irreversibilidade é muito grande, tá? Ok? A potência I vezes U e a energia é P vezes T. Ah, eu quero calcular a energia agora na bateria. Você não acabou de calcular a potência? Você vai multiplicar pelo tempo que você transferiu aquela energia. Então você tem que a energia é P vezes T. Lembrando que em unidades de engenharia usa mais watt-hora. 1 watt-hora é igual a 3.600 joules, tá ok? Então essa é a questão que a gente vai ver depois com mais detalhe. Mas essa aqui é o gráfico principal para caracterizar qualquer bateria, tá? Tudo que a gente vai falar sai daqui, ok? Em termos de figuras de método, de eficiência de corrente, para tirar depois eficiência de voltagem, desculpa, da potência, tá? Se está tendo grandes perdas ou menos perdas, vai sair. Tópico H. Vamos falar dos tipos de combustível. Por que o hidrogênio tem a famosa corrente de troca alta, que tem a ver com a constante cinética de hidrogênio bem alto, tá? Porque é uma reação, dentre as reações de esfera externa, que é aquelas que formam e quebram ligações, né? Ela é uma das reações mais simples que tem. Por um motivo muito simples. Uma molécula H2, você quebrou a ligação, forma 2H+, e libera 2 elétrons, tá? Ok? Mesmo assim, tem vários estudos mecanísticos na literatura. O famoso mecanismo de Valmerovsky, Valmer-Tafel. Pegar o livro do Box, um livro de eletrocatálise, você vai ver isso, tá? Ok? Então, mesmo na reação, vamos dizer assim, de esfera externa meio simples, já não é tão simples assim, tá? Agora imagine o oxigênio, que é o comburente, né? Ele envolve 4 elétrons, tá? A gente sabe, quem já trabalhou com eletrocatálise, que a RDO é bem mais complicada que a RDH, tá? As barreiras de ativação são muito maiores, os mecanismos têm mais etapas, por aí vai, tá? Ok? Agora imagina usando o combustível, o metanol, CH3OH, uma forma química seria H3COH, igual está no livro de química orgânica, né? São 6 elétrons. Ok? Do ponto de vista termodinâmico, presta atenção no paralelo que eu vou fazer termodinâmica e cinética. Opa, aqui eu tenho um combustível que está com 0 volts na tabela de redução. Opa, de oxidação, desculpa, na forma de oxidação. Aqui eu tenho um combustível que está menos 0,03 volts, ou seja, o ponto de vista prático é quase igual a esse. Opa, então os dois, se eu montar a célula, vai dar a mesma coisa, né? Porque é tranquilo, né? Do ponto de vista termodinâmico, só que esse aqui, ele vai te dar um potencial com 6 elétrons transferidos, tá? Ok? Lembrando aqui, ó, que como o número de elétrons vai no numerador, a energia que vai poder tirar aqui tanto a G menos a NFE, né? O NFU de aqui nesse caso vai ser muito maior, porque você vai ter a mesma tensão, praticamente, tá? A gente vai, na hora que montar a pilha, a bateria, só que vai ter muito mais elétrons transferidos. Então vai aumentar bastante a densidade de energia teórica, tá? Só que, além de tudo, ele é um líquido, né? Não é um gás. Ajuda muito, vai ter muito mais mol da espécie por centímetro cúbico do que na forma de gás, né? Mas o hidrogênio que é difícil ser comprimido, né?
Então você fica, isso gera muita expectativa, então até que tem a Direct Metanol Fuel Cell, ok? Bom, só que tem essa questão de termodinâmica, mas e a cinética? A cinética é a coisa que complica um pouco, porque se você tem 6 elétrons aqui, você tem que quebrar essa molécula orgânica aqui, formar CO2, isso não é direto, vai ter várias etapas desse mecanismo. E tem vários pesquisadores do Brasil de renome e do exterior que trabalham estudando reações como essa, oxidação do etanol, indirect, etanol fuel cell, entendeu? É um tópico em aberto, porque estudar essas reações é muito difícil. Trabalho que a gente chama de técnicas eletroquímica in situ, com infravermelho e outras técnicas muito mais para identificar os componentes. Aí os outros descobrem, se eu colocar rutênio com platina aqui, eu evito o envenenamento, que não dá etapa que evita a formação do monóxido de carbono, então não é o foco dessa aula. Isso é o que chama de glicocinética. Aqui, como é um curso introdutório, vamos falar só das leis de velocidade, que envolve apenas a reação estequiométrica, tá? Ok? Ordem de reação, às vezes, mas não vamos especificar em mecanismo de reação. Então, isso aí dá um curso de um semestre para estudar 2, 3 reações, tá ok? Não faz sentido por enquanto para um curso iniciante, tá? A lógica geral é, o aluno que vai interessar em querer aprofundar nisso, a simplicidade cinética, de forma geral, ela implica em maior grau de reversibilidade para qualquer caso, tá? Que vai implicar no abaixo sobre o potencial de ativação, devido a ter uma alta corrente de troca. Essa é a lógica geral, tá? Quer aprender estresse mais, pega o livro do Bockris, pega alguns livros de eletrocatálise e aí vai estudar, tá? Mas essa é a lógica. Quanto mais elétrons tem essa transferida para uma dada molécula, mais a gente vai pagar um pedágio de barreira de ativação no estudo cinético. Outra coisa importante, modos de operação das fuel cells, tá? das células combustíveis, tá? Tem 2 modos básicos, né? Vazão constante, que na maioria das casas você não está na condição não estequiométrica, você vai estar um excesso, por exemplo, de combustível de comburente em relação ao outro. Na maioria das vezes você está com excesso de comburente, né? Que você passa oxigênio que é mais barato, só que ao mesmo tempo que você está passando oxigênio, você está passando, na verdade, ar, que tem 21% de oxigênio. Se esse oxigênio não estiver drenando dentro do gas diffusion layer, camada de fusão gasosa certinho, você vai estar um fluxo danado de ar, mas ele vai estar não estequiométrico com hidrogênio, porque o hidrogênio está um fluxo menor, mas está puro. Então vai ter que ver isso na prática, tá? Esse lambda aí que eu vou definir aqui um pouco, então vai ser diferente de 1. E tem o caso 2, que é o modo de operação de estequiometria controlada constante, tá? Que você controla a proporção combustível-comburente, muito bem controlada, tá? Então, no caso ideal, a gente queria esse número lambda igual a 1. É muito difícil manter o lambda igual a 1, que seria o desejável, tá? Então, o que se faz na prática? Tenta manter ele um pouco maior que 1. Você tem uma perda de combustível, mas isso garante que você está otimizando o sistema ao máximo, tá? Ok? Então, no caso 2, que é a estequiometria controlada, a eficiência do combustível, que a gente chama de fuel ali, não vai ser função da corrente. Essa é a definição nos livros mais claros, né? E a eficiência do combustível, nessa nova definição aqui, é 1 sobre lambda, ok? Então, quanto maior for o lambda, por exemplo, menor vai ser a eficiência do combustível. É o que eu falei, você vai pôr hidrogênio de mais, 1,1, 1,2, 1,3, a eficiência do combustível vai diminuir por perda, você não vai passar direto. Lembra, eu estou definindo aqui de forma didática, mesmo que seja, às vezes, cientificamente menos precisa, como sendo uma fuel cell um reator de passagem única. Se você coloca muito reagente em excesso, você vai passar direto, não vai servir para nada, vai estar desperdiçado, tá? Okay? E o lambda é a velocidade de consumo do combustível de interesse, né? Em F, o I está no denominador. Aí você vai ver aqui, quanto maior for o I, menor tende a ser o lambda, ok? Bom, a eficiência, então, na fuel cells, que aqui, de uma forma geral, com baterias secundárias, eu coloquei que é o produto de 3 termos, né? Aqui na fuel cell, a gente vai ter que vai ser a parte termodinâmica, ΔG sobre ΔH, tá? O potencial medido numa corrente qualquer sobre de interesse, né, que está drenando a energia do dispositivo, sobre o de equilíbrio, que multiplica 1 sobre lambda. Então isso aqui garante a reação ΔG e ΔH. Aqui garante a questão das perdas de voltagem, e aqui garante não, né? Mensura. E aqui mensura as perdas de combustíveis por passagem direta. Ok? Passagem direta ou existência de reações paralelas, né? Reações que não vão te conferir uma diferença de potencial, mas vão consumir o combustível. Como é que isso acontece, professor? Um exemplo clássico é o que chama de
passagem desejada através do Nafion, que é, por exemplo, o separador iônico, né, que o pessoal chama de crossover. Qualquer bateria que tem separador, se a espécie OX a passar através do separador e encontrar com a espécie RED, ela vai fazer uma reação redox local, mas que não resultou em elétron que circulou via circuito externo. Isso não realiza o trabalho, ok? Só vai gerar calor ou consumir calor, só endotérmico e exotérmico, mas não vai realizar trabalho útil. Ela é reação redox, mas não é eletroquímica. Porque a eletroquímica é aquela processo redox, você pode colocar em duas semi-reações. Ela não tem semi-reação, ela ocorreu direto, porque teve um crossover, uma mistura. Isso ocorre muito em direct metanol fuel cell, que ela atravessa muito o Nafion, encontra do outro lado com oxigênio e vai ser oxidado o metanol ali sem ter produzido um elétron que circulou no circuito externo. É um exemplo possível. Tá, ok? Bom, porque é um líquido, né? Metanol líquido. Já gases são menos permeáveis no Nafion. Então, por isso que no caso de hidrogênio tem muito menos perda por crossover do que no caso da metanol fuel cell ou etanol fuel cell. Metanol fuel cell, principalmente, que é a molécula menor, né? Ok? Então, só para lembrar, o lambda igual a 1, que é o desejável, é o caso estequiométrico, mas é de difícil manuseio, né? O lambda maior que 1, reagente em excesso, é fácil, mas é desperdício. Então, o que se faz na prática é tentar o lambda 1.0, 1.05, e deve depender do caso do dispositivo, análise de custo-benefício, ok? Tópico I, produção de calor e reversibilidades, né? Bom, fluxo térmico num dispositivo conversor, que eu chamei de Q estrela, que é joule por segundo, ok? Né? Ele vai ser esse lambda aqui, vezes o ΔH da reação, módulo do ΔH, isso é definido, tá? Dividido por número de elétrons da reação, tá? Estequiométrica, vezes faro, menos o potencial medido na dada corrente que você está fazendo o experimento, que é a que aparece. Então presta atenção, que não está multiplicando, está falando com o potencial numa dada, a voltagem numa dada corrente, tá? A corrente desse está do lado de fora aqui, quantifica isso aqui tudo, tá? Ok. Só pode subtrair e somar coisas iguais, né? Então isso aqui tudo aqui tem unidade de U, de voltagem. Ok? Vezes I, tá? Ok? Então a gente vai ver aqui depois, tá? Como é que esse tempo pode mencionar? Você vai ver aqui, depois a gente vai discutir isso, tá? Bom, presta atenção na jogada, né? Lambda. Aqui essa identidade vai ser, então, lambda vezes o termo neutro, que a gente vai ver depois o que é isso, menos o U num ponto qualquer vezes a corrente, tá? Presta atenção no detalhe aqui. O termoneutro, ele é quando a célula eletroquímica, se a reação for exotérmica, ela vai estar liberando calor para o meio, que é a vizinhança. Desculpa, a vizinhança, tá? Se ela for endotérmica, ela está absorvendo calor. O potencial termoneutro é aquele potencial que você mede, que ela não libera nem calor para a vizinhança, nem recebe. Ok? Então, essa que é a diferença do potencial termoneutro, que a energia livre de Gibbs não leva em relação a isso. Ok? O termoneutro leva. Então, o potencial termoneutro, na maioria das vezes, ele é maior que o potencial de equilíbrio que tem a ver com a energia livre de Gibbs. Então, enquanto o potencial em termos de energia livre de Gibbs, que sai da relação de Gibbs, né? Obviamente, ΔG é NFE, ou seja, multiplicando cruzado, o potencial seria o módulo ΔG sobre NF, né? O potencial termoneutro, ele tem em termos de ΔH. Lembrando que o correlação os dois é o quê? Que ΔG é ΔH menos T vezes ΔS. Então aqui está descontando aqui o termo entrópico, ok? Então é por isso que o termoneutro aqui, ó, ele vai ser o ΔG mais o T vezes ΔS. Então é por isso que ele é maior que o outro, ok? Enquanto que o ΔG você desconta. O ΔG é o ΔH menos o T vezes ΔS. Então o ΔG é um termo descontado, em termos de entropia, de equilíbrio, e o ΔH é somado, então ele é maior, tá? Isso tem importância, muita relevância no estudo das células eletroquímicas, porque vai ter a ver com a troca de calor, projeto de trocador de calor, de remoção de calor, tudo vai estar. Então, mesmo, para vocês não confundam as coisas, o conversor eletroquímico tem muito mais eficiência que as máquinas termos de calor, ponto. A gente viu isso na aula passada. Só que, o que eu vou dizer aqui agora, não desfaz o que nós já falamos, tá? Porque essa situação fala o seguinte: a maioria das células combustíveis, né, ela gera mais calor do que potência elétrica, tá? Sendo necessário, então, a operação unitária
tá? Um trocador de calor, alguma coisa, ou absorver esse calor para aplicar no próprio processo, manter a própria célula aquecida na temperatura de interesse, tá? Você considera. Mas isso aqui não significa que eu estou falando que virou máquina térmica, não estou falando máquina térmica não, tá? Só falando dos componentes relativos, tá? A eficiência dela é bem maior do que da máquina de Carnot, quando vi na aula passada. O que é o termoneutro e o potencial de equilíbrio em termos do gráfico? Então a curva de descarga experimental está aqui em vermelho, tá? Um estrela, ou seja, um ponto qualquer. O potencial de equilíbrio está aqui, ó, né? Que o que tem a ver com o potencial de equilíbrio é ΔG menos NFE, né? Então, esse termoneutro está acima aqui, ó, ok? Então, para que essa diferença aqui, ó, entre o termoneutro e a curva experimental, é que vai ter a fração da energia que foi convertida em calor. Então, aqui que está o trânsito energético na forma de energia dissipada, na forma de calor. Ok? Essa é a diferença, não da energia de equilíbrio, que tem a ver com o potencial de equilíbrio, mas com o potencial termoneutro. Por isso que é importante para a vista prática. É ele que rege o tanto que a célula vai aquecer. Na maioria dos casos, em vez de resfriar. Ok? Certo? Então, em relação a ele, tá? Nós vamos ter as perdas totais em forma de calor, tá? Aí entra uma coisa importante aqui, ó. Tá? Se você pega uma fuel cell, que é hidrogênio com oxigênio, dando água, liberando energia, vai ser na forma elétrica, ΔG menos NFE, essa reação direta e espontânea. Você tem a não espontânea, que é a energia, desculpa, a água, mas é uma diferença de potencial elétrico, você aplica, né? Fazendo a eletrólise, tá? Ok? Tudo bem. Essa reação é irreversível, então aqui você paga um pedágio muito grande para fazer o caso inverso, tá? A eficiência, tá? Termoneutra para a célula combustível, de sua correspondente reação de carga, que é a contrária, o produto das duas eficiências termoneutras é igual pela conservação da energia, tá? Ok? Isso, obviamente, lembrando que se mede em corrente, é termodinâmica, então a corrente é igual a zero. Então, se aqui você tem 1,1 na fuel cell de eficiência, você vai ter que multiplicar por alguma coisa que vai dar 1, tá? Ok? Certo? Bom, ou se for 0,8, multiplicar por algum número aqui que vai dar 1. Você vai ver qual vai ser. Se 1 é maior que 1, tá? Por aí vai, né? Ok? Então vamos agora. Transporte de carga iônica em fuel cells, tá? Ver a aula 5. Sem ver a aula 5, se o aluno não tiver uma experiência grande em eletroquímica, ou pelo menos uma experiência considerável, ele não vai entender nada no capítulo de qualquer livro sobre isso aqui. Aquela parte de equação de Nernst-Planck, transporte iônico, transporte migracional, transporte por difusão, transporte convectivo, quando que põe lateral de suporte desaparece, não é que desaparece, a contribuição migracional pelas espécies eletroativas é muito pequena em relação ao total. Se se a solução é estagnada, não tem a parte convectiva, tem que ver aquela aula que o aluno fala, quero pular, não pula, eu falava, não pula, agora vai começar a precisar dela, tá? Principalmente ao chegar na Dr. Colbert, ok? Então, vamos falar desse tópico J aqui com foco nas Polymer Electrolyte Fuel Cells, que usam Nafion como membrana, tá? E o caso clássico é a bateria de hidrogênio e oxigênio. Não vou falar de outro, que aqui é um curso didático, tá? Não estou ensinando ninguém a fazer pesquisa, estou ensinando os fundamentos da eletroquímica aplicada, né? E Solid Oxide Fuel Cell, que são as baterias que o condutor iônico é um óxido metálico misto, aquecido em torno de 1000 graus Celsius, ok? Tá? Então a gente vai ver isso, tá? Caso 1, então. Condutor iônico, membrana Nafion, da Dupont. O que é o Nafion? O Nafion é um esqueleto de Teflon com vários grupos funcionais, tá? Sulfônicos, SO3 membros, tá? Ok? Em que tem terminações, se ativa ele, fervendo em ácido, depois ferve em água, ele cria canais de condutividade, né? Onde o próton hidratado vai permear. Um mecanismo parecido, não é igual, mas parecido com o de Grotos da água, quando ele pula de grupo para grupo, então a mobilidade iônica é muito alta, tá? Tem aquele livro inteiro quase só sobre isso. Tem um artigo no Chemical Review só sobre Nafion, se não me engano é de 2004, um artigo de quase 40 páginas sobre, na verdade não é sobre Nafion, né? Solid Polymer Electrolyte, é o grande foco no Nafion, ok? Bom, então ele vai conduzir no seu interior próton hidratado, então H3 ou mais, né? O hidrônio, né? Então, esse lambda aqui, tá? Ele vai ser o número de mols para a membrana, tá? Que está na membrana de água, normalizado pelo número de mols da concentração de grupos sulfônicos, ok? Certo?
que está atrelado ele ao H+, que é disponível para o transporte. Experimentos, dados empíricos mostram que esse lambda ele pode ser desde aproximadamente 0, 0,1, 0,01 até igual ou menor que 22, ok? Esses dados têm uso da ressonância magnética nuclear, técnicas bastante complicadas para demonstrar isso, tá? Ok? A umidade na célula combustível, ela é muito importante, tá? Então a gente vai ter aqui a questão da atividade do vapor d'água, você veja aquela aula lá sobre termodinâmica, ok? O que é atividade, tá? Uma daquelas aulas iniciais do curso, tá? Ok? E a questão da umidade relativa, que vai ser que a atividade da água, atividade, lembra, desvio da idealidade, tá? Em gás, ele trabalha com fugacidade, desvio do gás ideal. Em solução, trabalha com desvio da lei de Raoult. Aí vai ver aquela questão lá de Raoult, da equação da atividade, coeficiente osmótico de Bigeron, tudo lá nas aulas iniciais, que é muito importante, né? Embora o aluno queira pular, depois começa a entender as coisas por causa disso, né? Então, a atividade é essa pressão da água, aqui dada de water, né? Na dada temperatura, dividida pela pressão de saturação, ok? Todo vapor ele tem uma pressão máxima. Então, a umidade relativa do ar é 100%. Por quê? A pressão de vapor aqui está meio da saturação, então a atividade unitária, 100% vai chover de qualquer jeito se tiver um ativador ali para as vapor d'água condensar, como é o caso das micropartículas que tem na atmosfera de poeira, né, que são como se diz, os catalisadores para as gotas de chuva formarem. Bom, tem uma correlação empírica para isso aqui, tá? Que o lambda para o H2, que é essa razão aqui, para o Nafion, ele é esse polinômio aqui, ó, onde entra aqui a atividade da água, linear, quadrática e cúbica. Tem mais termos, tá? Eu não copiei todos do livro, tá? Onde esse A, o AW é maior que A e menor ou igual a 1, tá? Ok? Essa é uma correlação empírica importante para quem estuda a membrana Nafion, tá? A condutividade iônica na membrana fica o seguinte: a condutividade ela depende da temperatura e desse parâmetro importante que é o lambda aqui, ok? Ela é o Rho padrão em 303 Kelvin, tá? Que depende do lambda exponencial desses parâmetros aqui, ó. Aqui é o seguinte: como aqui está tudo considerado em Kelvin, que é a temperatura absoluta, então a temperatura variável dessa equação você vai colocar essa temperatura aqui, ó. Então ela tem que ser dada em Kelvin. Essa condição minha célula combustível opera em 80 graus Celsius. Então você vai aqui, 273 mais 80, você passa para Kelvin, tá? Não pode pôr grau Celsius aqui. Quem estudou termodinâmica sabe que na termodinâmica só faz sentido a escala Kelvin, né? Okay? Bom, aqui tem significado físico, né? As outras escalas são, a gente chama de operacionais, não significado físico. Só operacional. Então esse Rho aqui, 303, ele é obtido por dado empírico também, né? Como sendo esse número aqui, né? Ok? 0,0519,3 vezes lambda menos 0,00326, certo? Então, essa constante aqui, tá? Um dado lambda, né? Então, um dado lambda e na dada temperatura, substitui isso aqui, você tem como determinar a condutividade iônica do Nafion, certo? Graças aos caras que morreram de estudar para determinar essas relações empíricas, tá? Ok? Arraste eletroosmótico. O que é isso? Quando o próton está sendo escoado dentro dos canais do Nafion, através da estrutura de Teflon modificada com um grupo sulfônico, ele vai fazer um drag, em inglês, que é um arraste, né, das espécies, porque vai sendo no campo elétrico, tá? Ok? Então, o próton, ele existe na água na forma negatriz ou mais, então ele vai levar a água junto com ele, né? Então, esse arrasto eletroosmótico, né, no transporte do H3 ou mais, no sentido ânodo cátodo, por que do ânodo cátodo? O que é o ânodo? Onde sofre a oxidação, ok? Vamos lembrar aqui nas reações. O que está sendo oxidado? Está sendo oxidado o hidrogênio, ele libera o H+, né? Então, como ele libera esse H+, ele vai ter que ser absorvido pelo S pela membrana, enquanto que o elétron vai ser pelo condutor iônico, pelo elétron pelo condutor eletrônico. Esse aqui vai ter dois. Você tem que colocar duas águas aqui para ele ser transportado. Então, até ele chegar no catodo. Então, desculpa, aqui é o anodo, né? Até chegar no catodo, tá? Ok? Onde ele vai ser recepcionado no sítio ativo daquela membrana de triplo contato, que eu expliquei na aula passada, encontra com oxigênio, recebe o elétron, por exemplo, que vem da partícula de platina, microdispersa, não dispersa, e nesse triplo contato, onde tem a junção do gás condutor iônico condutor eletrônico, você vai ter a formação de água.
ok? Fecha o circuito. Então a gente vai ter aqui então essa questão do transporte ser do anodo para o cátodo, tá? O arrasto d'água. Beleza? E tem essa reação, tem essa correlação empírica também, que o N drag, o número de mols, né? Que é dado pelo número de mol de água arrastado por cada próton, né? Hidratado, que é 2,5 mais 0,2. Novamente, eu fiz aproximado aqui que eu trunquei, tá? Não copiei todos os termos, tá? Esse caso particular aqui é para o lambda igual a 22 e uma temperatura de 30 a 50 graus Celsius. Ou seja, tem que somar aqui 273 Kelvin dos dois lados para fazer sentido nos cálculos práticos, tá? Portanto, o N drag, né, o número de mols arrastados, ela é 2,5 vezes lambda dividido por 22 para a escala de lambda maior ou igual a 0 menor ou igual a 22, ok? Resumindo, então o transporte de água através da membrana Neifeld é 2 vezes o N drag, o número de mols arrastados, vezes a corrente que está passando na eletrólise, tá? Que está operando a fio céu, dividido por 2 vezes Faraday. E isso não vai ser em mol por centímetro quadrado, ok? Porque é areal, é um parâmetro por área, tá? Aqui eu pus, peguei na internet, está até no, se não me engano, no Wikipedia, porque é difícil de ver isso aqui, que o MEV faz contraste de cinzas, né? Contraste de preto com branco, dá cinza em vários locais, aquela história toda. Se for elétron secundária, quanto mais estiver na borda, mais claro, e por aí vai, os gestores de MEV. Eu achei essa figura colorida. É uma imagem de MEV real, só que eles tiveram o trabalho de colorir isso feito de partes. Então, olha essa arte de fabricar um MEV, ó. Aqui está o Gas Diffusion Layer, que é aquela camada mais grossa, mais porosa que eu falei que é para absorver. Que aqui está circulando o gás aqui do lado de fora, aqui, ó, para amortecer as linhas de convecção, né? E o gás vai percolando aqui dentro até chegar nessa camada aqui mais microporosa que encontra com essa linha vermelha aqui. Essa linha vermelha aqui é o tal catalisador, a platina monodispersa, que emite monodispersa, ó, e que tem as suas trincazinhas para formar a zona de duplo contato. O Neifeld é só essa parte azul aqui, ó, tem em torno de, se eu não me engano, 125 micrômetros, tá? Ok? E do outro lado está o outro catalisador, tá? Ok? Então, para vocês verem como é difícil fabricar isso. Então, essa linha tênue aqui, vermelha, onde ocorre toda a reação eletroquímica. Ok? O resto tudo aqui tem a ver com o transporte do material de forma adequada para chegar no sítio ativo, formar o triplo contato a 3 fases lá, absorver elétron no condutor eletrônico, o próton hidratado no condutor iônico e fechar o circuito e tornar o local, o sítio ativo eletricamente neutro, né? Eletroneutralidade local. Ok? Bom, tem difusão. Então tem a retrodifusão também. O que é a retrodifusão? Você vai acumulando água do sentido no cátodo, porque você está tendo transporte por diferença de potencial que vai arrastando a carga aqui, né? Ok? Vai a carga da H3, o H3 mais tem a carga e o potencial elétrico vai arrastando água. Aí você tem o fluxo migratório, o transporte de massa, no caso contrário, de cátodo para o anodo, tá? E esse não é influenciado, ele é devido à atividade da água de um lado está maior que do outro, e não devido ao potencial elétrico, tá? Então ele tem a ver com a lei de Fick, no final das contas, está modificada, a lei de transporte de massa, na verdade, difusional, né? Então você tem que o fluxo de retrodifusão é dado pela densidade do material seco, do Neifeld, pela massa molar do Neifeld, que é um polímero, né? Ok? Vezes o coeficiente de fusão, que é a função do lambda, e a variação do lambda com a espessura da camada. Então, se o eixo Z está aqui, a espessura da camada seria essa aqui de 125. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, se o Neifeld aqui está conduzindo, se você chega a 2H mais aqui, ele vai oxidar, liberar os elétrons, tá? 4 elétrons aqui na partícula de platina, com esse circuladeiro vai para o coletor de corrente, via externa, né? Os prótons vão ser liberados através da membrana, que vão encostar do outro lado da superfície de platina, também assumindo que tem platina dos dois lados, aquela regra aqui de um lado tem 10 vezes mais que o outro, como a gente falou, né? Aqui teria 10 vezes mais grânulos de platina do que do outro lado. Aqui você tem o oxigênio na mediação da redondeza aqui a vizinhança da platina, pega esse H3O+, e forma a água. Fechou o circuito. Obviamente tem que ter uma carga aqui para não estar em curto-circuito. O pessoal vai desenhar uma lâmpada aqui em alguns livros, tá? Para mostrar que se você fizer isso está curto-circuito. Caso você espontânea, tem um potencial elétrico, não pode ter curto-circuito, né? Tem que realizar um trabalho útil. Esse caso aqui da retrodifusão de água, o coeficiente de fusão que vai nessa equação aqui, ó, tá? Ele é dado empiricamente com essa equação aqui. Tem uma parte que seria um fator pré-exponencial, tá? E o fator exponencial, novamente, em Kelvin, tá? Ok? Então, novamente aparece o parâmetro lambda, que é importante. Os caras têm estudado isso aqui, em termos da umidade relativa,
tá? Ok? E você vai ter um coeficiente de fusão, obviamente, em unidades de centímetro ao quadrado por segundo, né? Ok? Lembra, centímetro por segundo é unidade de coeficiente de transporte de massa. Centímetro ao quadrado ou de constante cinética heterogênea. E centímetro ao quadrado por segundo é unidade de coeficiente de fusão. Certo? Essa correlação empírica. Um exemplo prático. Se tem uma célula combustível a 0,7 A por centímetro quadrado, e uma atividade da água aqui de 0,8, né? O que se fosse análise de umidade relativa seria 80% de umidade relativa, e uma temperatura de 80 graus, ou seja, soma mais 273 para ter em Kelvin, e a espessura da membrana 125 micrômetros. Jogando essa correlação aqui, é uma continha meio chata de fazer, mas fácil de fazer, só algébrica, né? Dá 3,81 vezes 10 a menos 6 centímetros ao quadrado por segundo. Ou seja, é um coeficiente de difusão da ordem dos cátions e ânions simples em solução aquosa. Ok? Que varia de 10 a menos 5 e 10 a menos 6, tá? Ok? Isso vai incorrer na resistência do Neifeld de 0,15, usando as equações apropriadas, ohms vezes centímetro quadrado, né? Que agora a resistência não é por centímetro quadrado, é vezes centímetro quadrado. E isso vai ocasionar uma queda ômica, lembrando que U igual a R vezes I, né? De 0 a 105 volts. Então é muito considerável a queda no condutor iônico. Por isso que a membrana Neifeld, ela tem que ser muito bem hidratada, muito bem, não pode ser muito grossa, tem tudo tipo bem otimizado, senão a gente tem uma queda ômica grande no condutor o quê? Iônico, ok? Então esse é o beabá, uma lógica básica das células do tipo Polymer Electrolyte Fuel Cell, ok? E se fosse a célula Solid Oxide Fuel Cell, que é a base de zircônio estabilizada com ítria, né? Que é um material padrão. Tem muitas variantes, tá? Isso é o mais tradicional, tá? O que acontece? Tem alguns tipos de óxido que, quando misturado, o Nernst é o cara que descobriu isso, com o seu Nernst Glower, lá em 1897, se não estou enganado. Eu pus na aula passada. Quando você tem zircônio, que é o óxido de zircônio, né? 92%, e você coloca 8% na mistura, né? Do óxido misto de ítria, né? O óxido de ítria, você tem um material que, quando aquecido em torno de 1000 graus Celsius, na verdade 1000 graus Celsius, bem perto disso, tá? Ele vai ter 4% de vacância de oxigênio, que a gente escreve V, aqui não é vanádio, não, é vacância, 0,08, tá? Que são ativadas no transporte. Por que acontece com carga, a lógica básica? Dois corpos, ser bem simples, dois corpos no cubo mesmo do espaço, né? Se você quer transportar uma carga no meio, você tem que ter uma vacância. Ele pula para a vacância, joga a vacância para outro sítio, vai e gera vacância. Não tiver vacância, não tem como a carga ser transportada no meio sólido, porque é a própria espécie que ocupa o lugar no espaço que transporta a carga. Então, se não tiver buraco, não tem jeito de transporte. É igual a teoria de Eyring ou Ryan, né? Do transporte dos líquidos. Se não tiver um buraco no líquido, não tem jeito do soluto transportado, porque massa não penetra dentro de massa, ok? Como eu falei nas aulas mais passadas, né? Então, para a correlação da condutividade por ítria e estabilidade de zircônio, YSZ, essa daqui. Eu tenho a concentração dos transportadores, tá? Que aqui é o caso, é o íon que chama óxido, né? O oxigênio 2-, tá? O coeficiente de fusão dele, desse material, tá? Nesses defeitos, menos exponencial, aqui é um termo de ativação, exponencial de menos delta de ativação sobre RT e por RT, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo prático. Se o ΔG, nesse caso aqui, já foi bastante estudado, tem entre 50 a 120 kJ por mol, que implica entre álcool entre 0,5 e 1,2 eletronvolts, vai ter a concentração de vacância, que eu vou chamar de C aqui, em torno de 3,7 e 10-3 mol por centímetro cúbico, que é bastante considerável. Aí, em 1000 graus Celsius, tem uma condutividade bastante aceitável para esse material. É por isso que 70 outros, mas às vezes essa condutividade não é tão boa, ok? Na próxima aula eu vou continuar essa aula para continuar falando dos materiais ou óxidos mistos aquecidos que são usados como eletrólito a altas temperaturas.